Minha madrinha, que é minha irmã, queria colocar eu e minha mãe idosa para morar em uma praia deserta. Mas um dia eu descobri que havia algo por trás desta generosidade. O barulho das ondas quebrando na areia deveria ser calmante, mas para mim já tinha se tornado o som da minha prisão. Todo dia era a mesma coisa. O sol nascia no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, um espetáculo que eu já não conseguia mais admirar. Meus pés afundavam na areia fofa da varanda da pequena casa que minha irmã, Ingrid, tinha arrumado para mim e para minha mãe. Um paraíso, ela dizia, para a mamãe respirar ar puro, longe da poluição da cidade. Um presente meu para vocês. Mas presentes não costumam vir com grades invisíveis. Eu estava ali, naquela praia praticamente deserta, há uns 3 meses. A casa era simples, de madeira, com 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. Bonitinha, se você visse por foto. A realidade, porém, era o isolamento completo. O vizinho mais próximo era um pescador que morava tão longe que sua casa parecia um pontinho no horizonte. O sinal de celular era uma piada. Funcionava por uns 5 minutos e depois sumia por horas. Não tínhamos carro. Estávamos presas. Minha rotina era dedicada inteiramente à minha mãe, Célia. Ela já passava dos 70 anos, e embora seu corpo já sentisse o peso da idade, sua mente continuava afiada como uma faca. Eu a acordava, preparava seu café da manhã, dava seus remédios na hora certa, e passávamos o dia conversando, lendo ou apenas sentadas na varanda, olhando o mar sem fim. Ela era minha vida, e cuidar dela era uma honra. Mas as circunstâncias que nos cercavam estavam começando a me sufocar. Ingrid, minha irmã mais velha e minha madrinha de batismo, era a nossa salvadora. Ela, que morava confortavelmente na cidade, em nossa antiga casa, vinha nos visitar a cada 15 dias. Eram visitas rápidas, cronometradas. Ela chegava com o carro cheio de compras, o básico para sobrevivermos. Arroz, feijão, um pouco de carne, legumes que nem sempre estavam frescos. Ela pagava as contas de água e luz, que vinham pelo correio para uma caixa postal na vilinha a 10 quilômetros dali, onde ela as pegava. "Está tudo bem por aqui, maninha?" Ela perguntava com um sorriso que não alcançava os olhos. "Mamãe está se sentindo melhor com esse ar puro?" "Estamos bem, Ingrid. Mas as coisas acabaram rápido da última vez. O gás, por exemplo." Eu tentava começar. "Ah, Laura, você precisa economizar." Ela me cortava. Com uma falsa paciência. "Eu estou fazendo o meu melhor para dar todo o conforto a vocês. As coisas não estão fáceis." Eu engolia em seco e agradecia. No começo, eu realmente acreditei na sua generosidade. Ingrid sempre foi a filha preferida, a mais forte, a que resolvia tudo. Quando papai faleceu, foi ela quem tomou as rédeas. Mamãe, abalada, se apoiou nela completamente. E eu, a caçula, sempre fui vista como a sonhadora, a que precisava de proteção. Então, quando Ingrid veio com a ideia da casa na praia, pareceu um gesto de amor. Ela cuidaria das burocracias, da pensão da mamãe, de tudo, e eu cuidaria do nosso bem mais precioso, a própria mamãe. Mas as peças não se encaixavam. A pensão da minha mãe não era uma fortuna, mas era um valor decente, fruto de anos de trabalho do meu pai. Eu sabia o valor, e comecei a fazer as contas na minha cabeça. O aluguel daquela casinha isolada não podia ser caro. A água e a luz, com apenas nós duas usando o mínimo, também não. As compras que ela trazia eram da marca mais barata, e nunca vinha um luxo, um chocolatinho para a mãe, uma fruta diferente. A desconfiança começou como uma pequena semente e foi crescendo, regada a cada visita dela. Eu via suas roupas novas, sua bolsa de marca que aparecia, sem querer, nas fotos que ela postava nas redes sociais, quando eu conseguia um pingo de sinal de internet. Ela postava fotos em restaurantes caros, com a legenda: "Trabalhando muito para cuidar da minha família." Que família! A que ela mantinha em cativeiro. Um dia, a gota d'água veio na forma de um pacote de bolacha. Mamãe adorava uma bolacha de maisena específica, de uma marca um pouco mais cara. Eu pedi a Ingrid, com todo o jeito do mundo,
na sua última visita. Ingrid, se der, traz aquela bolacha que a mamãe gosta. Ela sente falta. Ela me olhou com um desprezo disfarçado de pena. Laura, agora não é hora para luxos. A pensão da mamãe mal cobre os gastos básicos. Temos que ser realistas. Naquela noite, a frustração me consumiu. Sentei-me na areia escura, o som das ondas parecendo zombar de mim. Peguei meu celular e, por um milagre, consegui um sinal fraco. Abri a rede social de Ingrid. E lá estava. Uma foto postada há 2 horas. Ela e umas amigas num bar chique da cidade. A mesa farta de petiscos caros. E na mão dela, um celular novo, do último modelo. A legenda dizia: "Um brinde à vida, porque eu mereço." As lágrimas vieram quentes e furiosas. Não eram de tristeza, eram de raiva. Minha mãe, que trabalhou a vida inteira ao lado do meu pai, estava ali, privada de uma simples bolacha, enquanto minha irmã torrava sua pensão em luxos para si mesma. A generosidade dela era uma farsa. A casa na praia não era um santuário, era uma estratégia. Ela nos isolou para que pudesse controlar cada centavo, sem que ninguém a questionasse, sem que minha mãe tivesse contato com amigos ou outros parentes que pudessem perceber a situação. Eu era a carcereira involuntária, e minha mãe, a prisioneira. Naquela noite, olhando para o mar, eu fiz uma promessa a mim mesma. Isso não ia continuar. Ingrid podia ser a filha mais velha, a mais forte, a que sempre deu as cartas. Mas ela subestimou a caçula. Ela subestimou o amor que eu sentia pela minha mãe e a força que esse amor me daria. A vingança não seria com gritos ou brigas. Seria inteligente, silenciosa e definitiva. Eu ia tirar minha mãe daquela gaiola dourada e devolver a ela a dignidade que nossa própria família estava lhe roubando. O jogo tinha acabado de começar, e eu não ia jogar para perder. A raiva que senti naquela noite na praia foi o combustível que eu precisava. No dia seguinte, eu não era mais a mesma Laura, a irmã mais nova e passiva. Havia uma nova determinação em meu peito, uma chama que Ingrid tinha acendido com seu desprezo. Meu primeiro passo, e o mais difícil, seria conversar com a mamãe. Eu precisava que ela enxergasse a verdade, mas sabia que não seria fácil. O poder que Ingrid exercia sobre ela era antigo e profundo. Esperei o momento certo. Depois do almoço, quando o sol estava mais ameno, sentei-me ao lado dela na varanda. Ela tricotava um pequeno casaquinho. Seus dedos, embora um pouco trêmulos, ainda se moviam com a precisão de anos de prática. "Mãe", comecei, minha voz mais séria do que o habitual. Ela levantou os olhos, seus óculos na ponta do nariz. "O que foi, minha filha? Você parece preocupada." Respirei fundo. "Precisamos conversar sobre a Ingrid e sobre o dinheiro da senhora." O corpo dela enrijeceu instantaneamente. Ela largou o tricô no colo e suas mãos se juntaram, nervosas. "O que tem a sua irmã? Ela é tão boa para nós, Laura. Nos deu este lugar para vivermos em paz." "Paz, mãe, ou prisão?" retruquei, com mais dureza do que pretendia. Suavizei meu tom. "Mãe, a senhora é a pessoa mais inteligente que eu conheço. A senhora sabe no fundo que as contas não batem. A sua pensão, ela é suficiente para vivermos com muito mais conforto do que isso." Ela desviou o olhar para o mar, um gesto que eu conhecia bem. Era sua maneira de fugir de assuntos desconfortáveis. "Ingrid cuida de tudo. Ela sabe o que faz. Eu não tenho mais cabeça para essas coisas." "A senhora tem cabeça, sim", insisti tocando seu braço. "A senhora é perfeitamente lúcida. A senhora só não quer ver, porque tem medo dela." "Não diga uma coisa dessas", ela disse, a voz subindo um pouco. "Ingrid é minha filha. Ela me ama. Eu também sou sua filha. E eu amo a senhora o suficiente para não aguentar calada o que ela está fazendo." Abri meu celular, torcendo para que a foto ainda estivesse lá e que o sinal colaborasse. Por sorte, eu tinha tirado uma captura de tela na noite anterior. Mostrei a ela a imagem de Ingrid, sorrindo no bar caro, com o celular novo. "Olha, mãe,
Isso foi ontem à noite. Eu pedi para ela trazer aquela bolacha que a senhora gosta, e ela disse que não tínhamos dinheiro para luxos. Isso aqui parece alguém que não tem dinheiro? Mamãe olhou a foto por um longo tempo. Vi seus olhos se encherem de uma tristeza profunda. Ela não disse nada. Apenas empurrou o celular de volta para mim e pegou seu tricô. Mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia firmar as agulhas. Ela trabalha muito, sussurrou, mais para si mesma do que para mim. Ela merece se divertir. Ela merece se divertir com o dinheiro dela, não com o seu. Minha voz se elevou. Mãe, por favor, acorda. Ela nos colocou aqui, longe de tudo e de todos, para que ninguém visse o que ela está fazendo. Ela controla o que comemos, controla se temos gás, controla tudo. A senhora não percebe que estamos vivendo com as migalhas que ela nos joga, enquanto ela vive como uma rainha com o seu dinheiro? Pare, Laura. Por favor, pare. Ela pediu, agora com lágrimas nos olhos. Você não entende. Ingrid sempre foi forte, desde pequena. Se eu for contra ela, vai ser um inferno. Ela vai brigar, vai gritar. Eu não aguento mais brigas na minha vida. Eu só quero paz. Ali estava. A confissão. Não era falta de lucidez. Era medo. Medo da fúria da filha mais velha. Medo do conflito. Ingrid tinha passado a vida inteira se impondo. E minha mãe, para evitar confrontos, sempre cedia. E eu, a caçula, tinha que aguentar calada? Jamais. Então a senhora prefere essa paz de mentira, vivendo com o mínimo, sendo enganada, do que lutar pelo que é seu por direito? Questionei, sentindo meu coração apertar ao vê-la tão frágil. A senhora trabalhou a vida inteira ao lado do papai. Esse dinheiro é o suor de vocês dois. E ele está sendo usado para pagar os luxos de quem nos trata como um fardo. Isso não é justo. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O único som era o das ondas e o choro baixo da minha mãe. Eu me senti um monstro por fazê-la sofrer. Mas era um sofrimento necessário. Era como arrancar um curativo de uma vez. Doía, mas era para o bem dela. Na semana seguinte, a tensão entre nós era palpável. Ela mal falava comigo, e eu respeitei seu espaço, mas não recuei. Continuei cuidando dela com o mesmo amor de sempre, mas minhas ações eram pontuadas por pequenas verdades. Quando o gás acabou no meio do preparo do almoço, eu disse com calma: Viu, mãe? Se tivéssemos controle do nosso dinheiro, isso não aconteceria. Eu teria comprado um botijão reserva. Tivemos que comer pão com manteiga no almoço. Quando ela sentiu falta de um remédio para a dor que sempre tomava e que Ingrid esqueceu de trazer, eu disse: Se a senhora pudesse ir à farmácia, ou se eu pudesse ir, a senhora não precisaria sentir dor. Aos poucos, eu via a armadura dela começar a rachar. A realidade era dura demais para ser ignorada. A generosidade de Ingrid tinha um preço muito alto. A nossa dignidade. A prova final veio com uma ligação. Ingrid ligou, e como o sinal dentro de casa era ruim, tive que colocar no viva-voz para que mamãe pudesse ouvir. Oi, maninha, tudo bem aí? A voz dela soava falsamente animada. Oi, Ingrid, estamos bem. O gás acabou. Falei, seca. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. De novo, Laura. Puxa, vocês precisam economizar. Eu só vou poder ir aí no final de semana que vem. Vão ter que se virar até lá. E o dinheiro está curto. O pneu do meu carro furou e o conserto foi um absurdo. Eu olhei para minha mãe. Ela estava ouvindo tudo. Seu rosto uma máscara de decepção. Entendi. Respondi friamente. Vamos nos virar. Tchau. Desliguei antes que ela pudesse continuar com suas desculpas esfarrapadas. Olhei para minha mãe, que agora me encarava com uma nova luz nos olhos. A tristeza tinha dado lugar a uma centelha de indignação. Ela mentiu, disse mamãe, a voz firme pela primeira vez em dias. O pneu do carro. O pai dela ensinou a ela como trocar um pneu desde os 16 anos, e ela tem seguro. O seguro cobriria isso. Meu coração deu um salto. Era isso. A pequena mentira, a desculpa preguiçosa, foi o que quebrou o encanto. Não foi a foto no bar,
nem a falta de comida. Foi a mentira descarada, a ofensa à sua inteligência. Eu me aproximei e segurei suas mãos. Eu sei, mãe. Ela mente o tempo todo. Ela apertou minha mão com uma força que eu não sentia há anos. Seus olhos, antes cheios de medo, agora queimavam com uma fúria silenciosa. A leoa estava despertando. O que nós vamos fazer, minha filha? Ela perguntou. E na palavra nós, eu soube que tinha vencido a batalha mais importante. Ela estava do meu lado. Naquele momento, segurando a mão da minha mãe e vendo a chama da revolta em seus olhos, eu soube que tínhamos uma chance. A pergunta dela, o que nós vamos fazer? Foi a senha para que eu colocasse meu plano em ação. Um plano que eu vinha montando na minha cabeça durante as longas noites de insônia. Nós vamos pegar de volta o que é seu, mãe, legalmente, eu disse, com uma firmeza que surpreendeu a nós duas. Mas para isso, eu preciso que a senhora confie em mim, totalmente. Eu confio, minha filha, ela respondeu, e eu acreditei nela. O nosso maior obstáculo era o isolamento. Como sair dali sem que Ingrid soubesse? A resposta estava no pontinho no horizonte que eu via todos os dias. A casa do pescador. Seu nome era Jonas, um senhor de poucas palavras e pele curtida pelo sol, que às vezes passava por nossa casa em seu caminho para a praia. Eu já tinha trocado algumas palavras com ele. Era a nossa única aposta. No dia seguinte, pedi para a mamãe ficar atenta na varanda e fui caminhar pela areia, na direção da casa dele. Fui com o coração na mão, sem saber qual seria sua reação. Encontrei-o consertando uma rede. Seu Jonas, bom dia. Comecei, um pouco sem jeito. Preciso de um grande favor. É sobre a minha mãe. Expliquei a ele a situação de forma resumida e cuidadosa. Falei que precisávamos ir à cidade para resolver. Um problema de documento com urgência e que não podíamos esperar pela minha irmã. Eu não entrei em todos os detalhes da traição de Ingrid, mas a urgência em minha voz e o desespero em meus olhos devem ter sido convincentes. Ele me ouviu em silêncio, seus olhos pequenos e atentos me analisando. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça. Amanhã, bem cedo, o mar está bom. Eu levo vocês de barco até a vila. De lá, vocês pegam um ônibus para a cidade. Senti uma onda de alívio tão grande que quase chorei ali mesmo. Agradeci com toda a sinceridade do meu coração. Ele apenas disse: gente ruim não pode vencer gente boa. Aquilo me deu a força que faltava. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, eu e mamãe saímos de casa pé ante pé como duas fugitivas. Eu a ajudei a caminhar pela areia até o pequeno barco de Jonas. A viagem foi silenciosa. O motor do barco era o único som além das ondas. Da vila, pegamos o primeiro ônibus para a cidade. A cada quilômetro que nos afastava daquela casa na praia, eu sentia minha mãe ficar mais ereta, mais decidida. Nosso destino era um cartório. Eu já tinha pesquisado na internet, nos raros momentos de sinal. Expliquei ao tabelião que minha mãe, Célia, estava em plenas faculdades mentais e desejava passar uma procuração de plenos poderes para mim, sua filha Laura, para que eu pudesse administrar seus bens e finanças. O homem, muito profissional, conversou a sós com minha mãe por alguns minutos. Eu esperei do lado de fora, com o estômago revirando de ansiedade. Quando ele a chamou de volta, seu rosto era sereno. Ele tinha confirmado que era a vontade dela. Com a procuração em mãos, um documento oficial, carimbado e assinado, eu senti como se estivesse segurando uma espada. Era a nossa arma. Era a nossa liberdade. Deixei mamãe segura na casa de uma antiga vizinha nossa, uma amiga de confiança que ficou chocada ao saber da história, e segui para o acerto de contas final. Fui pessoalmente até a antiga casa da minha mãe, o lugar onde Ingrid agora reinava. Toquei a campainha. Quando ela abriu a porta e me viu, seu rosto se transformou. A surpresa deu lugar à irritação. Laura, o que você está fazendo aqui? Quem está com a mamãe? Ela perguntou, a voz carregada de autoridade. A mamãe está segura. Vim conversar com você, Ingrid, respondi, passando por ela e entrando na casa que um dia foi meu lar.
Conversar o quê? Volte agora mesmo para a praia. Sua obrigação é cuidar da nossa mãe, ela disse, fechando a porta com força. Eu me virei para encará-la, a calma em minha postura a desarmando mais do que qualquer grito. Minha obrigação é cuidar do bem-estar dela. E é exatamente por isso que estou aqui. Acabou, Ingrid. Ela soltou uma gargalhada de escárnio. Acabou o quê? Você ficou maluca com tanto sol e areia? Você não é nada, Laura. Quem manda nas coisas da mamãe sou eu. Não mais, eu disse, tirando o documento dobrado da minha bolsa e o colocando sobre a mesa de centro. Isto é uma procuração. Passada hoje pela mamãe, em perfeito estado de lucidez, me dando plenos poderes sobre tudo o que é dela. Contas, cartões, a pensão, tudo. Ingrid pegou o papel, seus olhos percorrendo as linhas. O sorriso sumiu, seu rosto ficou pálido, e depois vermelho de fúria. Isso é falso. Você a forçou. Aquela velha está senil, e você se aproveitou. Eu vou anular isso. Tente, desafiei, minha voz fria como gelo. Ela foi entrevistada a sós por um tabelião. Há testemunhas. Enquanto você tenta, eu posso ir à delegacia. Porque o que você fez tem nome, sabe? Apropriação indébita. Abandono de incapaz. Porque você nos deixou sem recursos básicos de propósito. Você usou o dinheiro de uma idosa para bancar seus luxos. Sabe o que acontece com quem faz isso, maninha? Pode ser presa. A palavra presa pairou no ar. A fúria nos olhos dela se transformou em algo que eu nunca tinha visto ali. Pânico. O queixo dela tremeu. Toda a pose de mulher poderosa desmoronou em um segundo, revelando a pessoa fraca e egoísta que ela realmente era. Você não faria isso. Ela sussurrou, a voz falhando. Não me teste, Ingrid. Falei, me aproximando. Agora, você vai me entregar o cartão do banco da mamãe, a senha, a chave desta casa, que ainda está no nome dela, e qualquer outro documento que pertença a ela, e você nunca mais vai administrar um centavo da vida dela. Ela me olhou, derrotada. A leoa rugindo de raiva tinha virado um cachorrinho manso e assustado. Sem dizer uma palavra, ela foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa. Jogou-a sobre a mesa. Lá dentro estavam os cartões, um caderninho com senhas e as chaves. Peguei a caixa. A partir de amanhã, eu e mamãe vamos voltar a morar aqui. Quero a casa vazia. Leve suas coisas e suma. Se você tentar qualquer coisa, se tentar chegar perto da mamãe sem a minha permissão, a primeira pessoa para quem eu vou ligar não será você. Será a polícia. Virei as costas e caminhei em direção à porta, deixando-a paralisada no meio da sala. Eu não olhei para trás. A vitória não foi gritada, foi silenciosa. Foi a vitória da justiça. Ao fechar a porta daquela casa, eu não estava apenas encerrando um capítulo de humilhação, mas começando a escrever a nossa nova vida. Uma vida de dignidade e respeito. Voltar para a casa da cidade foi como respirar fundo depois de quase se afogar. No dia seguinte à minha confrontação com Ingrid, contratei um pequeno frete com o dinheiro que consegui sacar da conta da mamãe. A primeira transação que fiz com a procuração. Levei apenas o essencial da casa da praia, mais por necessidade do que por apego. Deixei para trás a areia que insistia em entrar em tudo, o cheiro de maresia e, principalmente, a sensação de confinamento. Quando eu e mamãe entramos na nossa antiga casa, ela estava como um mausoléu. Ingrid tinha levado suas coisas, mas deixado para trás uma energia pesada, um silêncio que não era de paz, mas de abandono. Nos primeiros dias, fizemos uma faxina completa, não só de poeira, mas de memórias. Abrimos todas as janelas para deixar o sol e o ar fresco entrarem. Mamãe, com uma energia que eu não via há anos, me ajudava a decidir o que ficava e o que ia embora. Trocamos os lençóis, compramos flores para a sala, e a primeira coisa que fiz nas compras do supermercado foi encher o armário com as bolachas, os chás e os doces que ela tanto gostava. Ver o sorriso dela ao abrir a geladeira e vê-la farta, ao sentir o cheiro do seu café preferido passando pela manhã,
Era o meu pagamento. A procuração me deu o controle do dinheiro, mas eu não o via como meu. Era dela. Cada centavo da pensão, que agora eu via ser mais do que suficiente, era reinvestido no bem-estar da sua verdadeira dona. A primeira providência foi a saúde. Marquei uma bateria de exames. A levamos a um cardiologista e a um geriatra de primeira linha. Atualizamos suas receitas, compramos todos os remédios de uma vez, sem ter que esperar a boa vontade de ninguém. Contratei uma fisioterapeuta para vir em casa 2 vezes por semana, para fortalecer seus músculos e melhorar seu equilíbrio. Em poucas semanas, mamãe já andava com mais firmeza, suas dores diminuíram e a cor voltou ao seu rosto. A casa também foi se transformando. Compramos uma poltrona nova para ela, reclinável e extremamente confortável, que virou seu trono na sala. Trocamos a televisão antiga por uma moderna, onde assistíamos aos nossos filmes e novelas em uma tela grande e nítida. Mas a maior mudança não foi material. Foi a restauração da sua vida social. Liguei para suas antigas amigas, as senhoras com quem ela jogava baralho e fofocava nas tardes de quinta-feira. Elas ficaram radiantes em saber que Célia estava de volta. A primeira vez que elas vieram nos visitar foi uma festa. A casa se encheu de risadas, de histórias e do cheiro de bolo de fubá que eu fiz questão de assar. Ver minha mãe ali, no centro de tudo, rindo até a barriga doer, com os olhos brilhando de felicidade, me fez entender que a minha vingança não foi a humilhação de Ingrid, mas sim a alegria da minha mãe. Aquilo era a vitória definitiva. Hoje, vivemos assim, em uma rotina tranquila, em um bairro calmo, onde conhecemos os vizinhos e o padeiro nos cumprimenta pelo nome. Eu administro as finanças com total transparência, sentando com ela todo final de mês para mostrar as contas. Não porque ela exige, mas porque eu faço questão que ela participe e se sinta dona da sua vida. E Ingrid? Ela sumiu por um tempo. Soube por um primo distante que ela se mudou para um apartamento alugado bem menor e que estava reclamando das dificuldades financeiras. A vida de luxo bancada com o dinheiro da mãe tinha acabado, e a realidade para ela era dura. Cerca de 6 meses depois do nosso confronto, ela tentou uma aproximação. Ligou para o telefone fixo de casa. Eu atendi. Sua voz era mansa, cheia de uma falsa doçura. Laura? Oi, sou eu. Eu só queria saber como a mamãe está. Ela está ótima, respondi, sem dar espaço para a conversa. Eu sinto falta dela, continuou, a voz com um tom choroso. Será que eu não poderia só dar um oi? Eu olhei para minha mãe, que estava na sala e tinha entendido quem era na linha. Ela balançou a cabeça negativamente, com uma expressão serena, mas firme. Não era ódio, era autopreservação. Não, Ingrid, não pode, eu disse calmamente. O tempo de visitar a mamãe já passou. Agora ela está ocupada, vivendo a vida que você tirou dela. Por favor, não ligue mais. E desliguei. Ela nunca mais ligou. Às vezes me pego pensando se fui dura demais. Mas então, eu olho para a minha mãe, sentada na sua poltrona, tricotando mais um casaquinho, desta vez para o neto de uma vizinha, com a TV ligada em um programa de natureza e uma xícara de chá ao seu lado. Ela não vive em uma praia deserta, mas no paraíso que ela mesma construiu com seu trabalho e que agora podia finalmente desfrutar. Eu vivo sozinha com ela, mas não me sinto só. Minha vida é dedicada a ela, mas não me sinto presa. Encontrei minha liberdade ao garantir a dela. A maior superação não foi enfrentar minha irmã, mas sim reconstruir a paz e a dignidade da mulher que me deu a vida. E olhando para ela, cochilando tranquilamente com um sorriso leve no rosto, eu sei que cada segundo daquela batalha valeu a pena. A justiça, no nosso caso, não teve o som de uma porta de prisão se fechando, mas sim o som suave das agulhas de tricô em uma tarde tranquila. E esse é o som mais bonito do mundo.